Nesta aula, eu vou falar sobre uma etapa muito importante em um projeto Minha Casa Minha Vida, que é a captação de terrenos. O sucesso do seu projeto, do seu empreendimento, está diretamente ligado à escolha do terreno. Eu vou falar que pontos que vocês precisam se atentar para escolher o terreno ideal para o seu projeto. E ainda nesta aula, eu vou trazer um modelo de negócio que dá para você ter um ótimo lucro trabalhando com terrenos dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Você consegue lucrar e você também consegue trazer vários investidores para o seu negócio, pois é um negócio muito lucrativo. Vamos iniciar aqui na parte teórica e mais na frente eu vou apresentar para vocês a planilha com esse modelo de negócio. Modelo de negócio esse que tem alunos aqui que trabalham dentro do programa Minha Casa Minha Vida apenas com terrenos. Isso mesmo, eles não constroem, eles conseguem ter lucro apenas investindo em terrenos. Eu mesmo faço isso. Cidades que eu não tenho um braço, que eu não consigo mão de obra, que fica distante da minha cidade central, eu prefiro investir em terrenos. Eu atuo naquela cidade com Minha Casa Minha Vida, mas não me envolvo com construção. Apenas como terrenista. E eu vou mostrar para vocês como vocês podem trabalhar com isso, como vocês podem oferecer esse excelente investimento a investidores aí na sua região. Vamos começar aqui. Uma pergunta recorrente de quem está iniciando aí nessa área de Minha Casa Minha Vida é onde encontrar bons terrenos. Se você erra na escolha do seu terreno, o seu projeto de Minha Casa Minha Vida pode ser um fracasso. Eu já vi vários casos, já dei consultoria a diversos consultores que erraram na localização, compraram o terreno sem infraestrutura, com documentação ruim, com localização solar ruim, orientação solar ruim, e isso tudo influi num projeto Minha Casa Minha Vida que nós vamos falar mais na frente. Mas antes, vamos começar aqui com a captação. Como é que você faz para captar bons terrenos? A primeira opção que eu trago para vocês aqui é a parceria com corretores de imóveis. E quando eu falo corretores de imóveis, com bons corretores. Você precisa ser alinhados aos corretores. Quando você tem uma parceria com um bom corretor, esse corretor vai trazer para vocês as oportunidades em primeira mão. Ele sabe que você constrói, que você gira o negócio, gira a engrenagem e ele vai dar preferência para você. Então, você precisa ter esse contato. Porque, às vezes, o terreno, antes de ir para um portal, antes de ir para um anúncio, para um site classificado, o corretor ele pega em primeira mão e já te liga. Vou oferecer para Kleber esse terreno, é uma ótima oportunidade. E aqui, quem trabalha com Minha Casa Minha Vida, vocês vão entender isso no decorrer do curso. A gente trabalha mais comprando terreno à vista, seja um dinheiro nosso ou seja dinheiro de investidores. Então, o corretor ele tem interesse de vender esses terrenos para a gente porque ele sabe que é à vista, diferente de um processo de banco que vai demorar para cair o dinheiro, tanto para o comprador e tanto também para a comissão desse corretor. Então, ele vai sempre dar prioridade a estar oferecendo esses terrenos para você antes de ser anunciado em portal, em algo do tipo. E como você é construtor, o corretor também ele vai explicar para o cliente, ele é construtor, ele trabalha Minha Casa Minha Vida, e para viabilizar os projetos dele, o terreno precisa estar dentro do preço. Você não pode comprar nada fora de preço de mercado. Então, a parceria com bons corretores de imóveis é muito importante. Portal imobiliário é onde que a gente está ali acessando, ver o que tem disponibilidade, o que são os bairros que tem opção de terreno. Geralmente, aqui na cidade que eu atuo, a gente tem mais ou menos 3 bairros que a gente filtra. A gente não fica olhando terreno em todos os bairros. Por quê? Porque a gente sabe que é 3 bairros que performam bem. Pode ter algum outro, mas são 3 bairros que é a linha de frente. Temos um bairro que funciona faixa 1 e faixa 2, que são imóveis ali em torno de R$210 mil. Temos outro bairro que funciona bem os imóveis faixa 3. Eu vou trazer para vocês aqui na próxima aula, no estudo de viabilidade. Imóveis até R$350 mil. E temos um bairro, uns projetos Minha Casa Minha Vida mais sofisticado, que é agora o Minha Casa Minha Vida classe média, que você consegue comercializar ali imóveis de R$400 até R$500 mil. Ou seja, eu não fico
pesquisando todos os bairros da cidade. Suponho que a cidade tem 30 bairros. Eu trabalho ali dentro de 3 bairros no Minha Casa Minha Vida. E aí eu estou sempre no portal imobiliário, vendo o que apareceu, se está sendo comercializado, se os preços se aquele terreno que anunciou um pouco tempo atrás, se vendeu, se não vendeu, se está infusado, tem alguma coisa errada no preço. Isso é muito importante. Grupos de venda no Facebook, que funciona também como se fosse um portal, mas o diferencial aqui é que nos grupos de venda você consegue ter interação com o vendedor. Então ele posta ali, eu já pergunto, e aí, esse terreno está disponível? Qual que é o preço? Às vezes a pessoa não posta o preço, né? Mas ali eu já pergunto qual que está disponível, qual que é o preço, como é que é, à vista tem desconto. Então eu vou me informando, vou alimentando o meu banco de dados de terrenos. Parcerias com loteadora, essa parceria é muito importante. Eu sempre falo, pessoal, que o método que eu ensino aqui é um método diferenciado. Eu já vi muitas pessoas aprender sobre financiamento de construção dentro do Minha Casa Minha Vida e trabalhar da seguinte forma. Ele monta ali seu escritório, começa a postar nas redes sociais, projeto Minha Casa Minha Vida, venha fazer sua casa com a gente. Aí quando o cliente procura ele não tem um pré-projeto, ele não tem um terreno definido, ele não tem nada, ele só tem aquele anúncio. E isso não funciona para esse perfil de cliente. Diferente do cliente de médio e alto padrão, que ele quer algo mais personalizado. Ele vai te procurar, vai escolher o terreno, vai escolher o projeto, não. O meu método que eu desenvolvi há anos e que eu ensino para vocês aqui, o que eu recomendo a vocês é lançamento. O que é lançamento? Eu compro um terreno, ou eu pego um terreno de um investidor, faço ali um pré-projeto, uma estimativa de custo e levo esse projeto para o lançamento. Seja com a imobiliária, com o corretor, através das nossas redes sociais. Estamos com um projeto, uma casa na planta de 80 metros quadrados no bairro tal. Venda na planta. Ou seja, já ofereço para o cliente, na imaginação dele, é como se fosse uma casa pronta, o projeto já está pronto. Claro que nós oferecemos as opções para você personalizar a casa. Por que eu estou falando isso? É porque você precisa ter essa parceria com os loteadores se você não tiver capital para comprar o terreno ou se você no início não conseguir investidor. Você chega lá naquela loteadora que está com os terrenos disponíveis, já está com o loteamento ali liberado para construir com toda a infraestrutura e fala, ó, explica seu projeto, trabalhando, eu quero que você reserve para mim aí alguns terrenos. Aí você vai falar, Kleber, o que a loteadora ganha com isso? A loteadora ela vai receber o dinheiro do terreno à vista. Ela recebe de 80% a 100% do valor do terreno. Então, se eu pego um terreno lá de 100 mil reais, por exemplo, deixa eu fazer o cálculo aqui com você. Pego um terreno lá de 60 mil reais, por exemplo, e faço um pré-projeto, faço uma estimativa de custo e lance vendo esse projeto, fecha a obra com o cliente, ele vai receber a casa pronta. Eu considerei que o terreno é 60 mil no projeto. A loteadora vai receber direto da caixa esse valor. Então, se ela vai receber 80% de 60 mil, ela vai receber, por exemplo, 48 mil reais. Tem como ela receber 100%? Tem. Tem estratégias que nós usamos, que eu vou falar para vocês, que dá para a loteadora receber todo esse valor. Como é que é? Basta que esse terreno que ela está sendo comercializado por 60 mil, ele tem um valor de mercado maior. Por exemplo, suponha que esse terreno vale 75 mil. Aí a gente coloca na planilha que esse terreno é 75 mil, 80% de 75 mil é 60 mil, a Caixa vai pagar 60 mil para a lotadora. Então, quando você explica isso para a lotadora, que muitos não sabem, eles vão ter interesse de ser seu parceiro. Mas o que você vai querer em troca? Você não quer comissão, você não quer nada. Você quer que ela trave aquele terreno, bloqueie aquele terreno para você. Claro que se pode estipular um prazo, olha, eu vou travar esse terreno aqui por 4, 5 meses. Se você não trazer cliente, eu vou abrir ele ao público. Claro que nesse período você vai ter, se você vai dedicar no negócio, você vai trazer cliente. Então é essa parceria aqui que eu sugiro para vocês com loteadores, ok? E a parceria que eu pego aqui muito no pé, que eu bato muito na tecla, é a parceria com donos de terreno. É o modelo de negócio que eu falo para vocês. Minha primeira parceria com dono de terreno foi assim, foi de forma bem amadora. Tinha um amigo meu, estava procurando em que investir, eu já estava trabalhando nesse ramo de venda na planta, passar o cliente para a Caixa, e aí eu identifiquei num loteamento que o terreno era em torno de 35, 36 mil reais. E
e tinha um senhorzinho lá vendendo um terreno à vista por R$ 28 mil na época. E aí eu falei pro meu amigo, olha, você quer comprar esse terreno? R$ 28 mil? Eu te pago daqui 6 meses 20 mil em cada terreno. Mas como, Cleber, eu vou pagar 20 mil? Na época ele pegou, deu 28 mil no terreno, eu arquei com todos os custos de documentação do terreno e desdobro. Porque aí eu peguei um terreno de 12 por, na época era 12 por 25, 300 metros quadrados. Fiz o desdobro de 150 por 150, 150 cada um. Paguei todos os custos. E aí botei o processo na Caixa. Vendi 2 casas financiadas. A Caixa pagou 20 mil em um e 20 mil no outro. Ou seja, em 6 meses, o capital dele de 28 foi para 12 mil. Claro que isso foi de forma amadora, a gente não calculou muitas coisas, tá? Mas simplificando. Por que eu consegui vender um terreno se ele comprou por 28 e vendeu cada um por 20? Porque naquele loteamento os terrenos eram 12 por 25. Nós não conseguíamos viabilizar um projeto Minha Casa Minha Vida e nem consegue em lugar nenhum viabilizar um projeto em um terreno de 12 por 25. E não tinha outros terrenos já desmembrados. Comprei o terreno, fiz o desdobro e assim que acontece a parceria com o terreno e foi isso aí que eu fui replicando de lá para cá. Você pode fazer isso com o seu dinheiro, se você quiser aportar capital. Você pode trazer investidores, principalmente quem está começando. O investidor ele ganha o dinheiro dele e você vai ganhar o dinheiro com a construção. Porque quando você vende na planta, diferente de quem constrói para vender pronto, você só precisa ter dinheiro para comprar terreno. Ou trazer investidores, você não precisa nem ter terreno. Então, por exemplo, tem gente que chega aqui, Kleber, eu tenho 200 mil para fazer uma casa. O que, é que você me recomenda? Eu falo, pega esses 200 mil e compra de terreno. E venda na planta. Porque vai voltar esse dinheiro para você já. A Caixa paga o terreno para você e você já usa esse dinheiro para começar a obra. É assim que funciona. Por que paga um pouco mais? Porque os lotamentos não tem terrenos desmembrados. Você vai viabilizar um projeto Minha Casa Minha Vida em um terreno de 12 por 25? Não vai. É a escassez que gera esse negócio. E muita gente não conhece esse modelo de negócio que eu estou apresentando para vocês e vou apresentar os cálculos aqui mais na frente. Outra forma que a gente capta terreno é visitando os loteamentos, né, as placas de anúncio. Tem pessoas que não anunciam terreno nem em portal imobiliário, nem com corretor. E aí, eles mesmos que pegam a plaquinha deles, colocam o número, a gente andando no loteamento, batendo perna, batendo canela lá, a gente identifica, liga, ó, qual que é o valor desse terreno, tal. E às vezes você consegue ter bons negócios, né? Porque aí não tem intermediação de corretor e algo do tipo. Trago para vocês agora algumas dicas para vocês comprar um bom terreno no programa Minha Casa Minha Vida. Isso aqui é muito importante. Avalie a localização. Eu falo disso aqui no estudo de viabilidade, isso aqui é muito importante. Precisa ser terreno bem localizado, próximo de hospital, próximo de UBS, próximo de órgãos públicos. Porque as pessoas, a depender da faixa de renda dela, ela não vai ter um transporte para se locomover. Então tem que ter transporte público, tem que ter esses órgãos públicos próximos. É uma boa localização. Como é que eu identifico isso, Kleber? Você vai ver terrenos que tá ali próximo a uma rodoviária, uma faculdade, a uma escola, a uma ABS, você percebe que aquele bairro ali está desenvolvendo melhor, mais rápido. Então a localização é importante. O preço, Minha Casa Minha Vida tem preço. Tem alunos que chegam aqui, Kleber, aqui na minha cidade, o terreno é 150 mil. Consigo viabilizar no Minha Casa Minha Vida? Só se for no Minha Casa Minha Vida classe média. Faixa 1, 2 e 3 você não consegue. Mesmo que você faz o desdobro desse terreno, esse terreno vai ficar quase 100 mil reais. Minha Casa Minha Vida, faixa 3, a gente consegue comercializar imóvel até 350 mil. Se você coloca 100 mil no terreno, você já está estrangulando ali o seu lucro. Então o preço é muito importante. Às vezes é normal, algumas cidades que o mercado imobiliário está muito aquecido, não conseguir trabalhar com Minha Casa Minha Vida. É super normal. E não tenta, se a viabilidade deu que não vai, não tenta forçar a viabilidade, porque você vai tomar prejuízo. A metragem é importante. Por exemplo, a gente compra muitos terrenos aqui para fazer desdobro de 10 por 25 ou de 12 por 25. Por quê? Porque a metragem mínima, 10 por 25 dá 250 metros quadrados.
desmembro em 2, dá cada terreno 125 metros quadrados. Se eu pego esse terreno de 10 por 24, dá 240 metros quadrados. Vai dar aqui 120 metros quadrados cada terreno. Eu não consigo fazer documentação, desmembrar, escriturar um terreno de 120 metros quadrados, porque a metragem mínima é 125 metros quadrados. Ou às vezes o cara chega com um terreno aqui, Kleber, eu tenho um terreno aqui de 8 por 40. Não consegue fazer um projeto bacana, vou dividir em 2, vai ficar 4 por 40. Vai ficar um negócio muito estreito, então eu não consigo viabilizar um projeto nisso. Eu preciso de um terreno de no mínimo 5 metros de testado ali. Então a metragem é muito importante. Você precisa analisar se é possível realizar o desdobro. Talvez você chegue aí, compra o terreno, vou fazer um projeto Minha Casa Minha Vida, ou traz investidor, faz a escritura, passa seu nome. Na hora de desmembrar na prefeitura, a prefeitura fala, não é aceito fazer o desdobro antes que tenha algo construído dentro do terreno. E aí, você precisa analisar. Por exemplo, Vitória da Conquista mesmo, você não consegue fazer o desdobro. Conquista aqui na Bahia, cidade que a gente atua aqui, não consegue fazer o desdobro. Por quê? Porque você só faz o desmembramento se tiver algo construído no terreno. Então é aquele pessoal que faz os imóveis pronto, faz uma casa em cada terreno, depois de pronto institui um condomínio ali e consegue desmembrar. E aí, isso é muito importante. Topografia. Topografia no Minha Casa Minha Vida é importantíssimo. Por quê? As margens do Minha Casa Minha Vida são apertadas. Você não pode gastar com corte, você não pode gastar com aterro. Você precisa necessariamente conseguir um terreno plano. Por quê? Para diminuir os custos. Ah, Kleber, eu estou fazendo Minha Casa Minha Vida e não está dando dinheiro. Por quê? Porque você não está... Você está pegando terreno aí com um desnível grande, precisando de corte, precisando de aterro. A topografia é algo que você precisa analisar com muita atenção. Solo do terreno. Você precisa analisar se é um solo bom, se vai requerer uma fundação mais robusta, se tem alguma contaminação no solo. Por exemplo, quem é credenciado na Caixa sempre recebe e-mail, olha, região tal não está aprovando financiamento porque o solo está com alguma contaminação. E isso precisa ser analisado também aí na escolha, na captação do seu terreno. Incidência solar. Isso aqui é muito importante, pessoal. Principalmente em cidades que têm temperaturas elevadas. Por exemplo, aqui em Guanambi, tem incidência de solar muito alta, calor muito forte. Então, as pessoas tendem a não querer morar em casas com orientação solar poente, que pega uma fachada poente ali, que pega o sol da tarde. Então, o que? A gente sempre dá preferência a terrenos nascentes. E isso aqui é um divisor de água, tá? Às vezes você perde de vender o imóvel só pelo fato da casa ser poente. Claro que às vezes a cidade que você mora e se for uma cidade mais fria, talvez o pessoal quer um sol ali mais forte à tarde, na fachada ou algo do tipo, na sala, para aquecer um pouco. Mas aqui na Bahia, na maioria da cidade, isso não acontece. A gente tem pouco período de tempo ali de frio durante o ano. E isso aqui... Diz para mim aqui se na sua cidade tem isso aí também, essa questão da incidência solar. Eu só dou preferência a terrenos nascentes. Claro que às vezes você consegue, se for uma cidade que não tem um clima de uma temperatura tão alta, você consegue trabalhar no projeto. Por exemplo, tem cidade vizinha aqui de Guanambi de 100 km que você consegue comercializar um projeto poente. Você projeta ali a sala na frente, os quartos ao fundo e consegue. Mas já Guanambi, que tem uma incidência solar muito forte, já não consegue. Às vezes até a pessoa compra por engano, se arrepende. Quem já comprou vai falando, ó, me arrependi, minha casa é quente demais. Então, isso aqui precisa ser analisado. Infraestrutura, você precisa analisar se tem ali pavimentação, se tem um sistema de esgotamento sanitário, que se não tiver você vai ter que fazer fossa séptica e sumidouro, e isso pode levar muito custo do seu projeto. Claro que isso não é se não tiver infraestrutura de esgoto, que várias cidades não têm, você vai fazer a fossa séptica, se passar ali nos seus custos, tá?
E também tem que analisar a iluminação pública que a Caixa exige, abastecimento de água, energia elétrica. Toda essa infraestrutura precisa ser analisada aí na escolha do terreno. Posição do terreno no loteamento. Isso aqui é muito importante. Às vezes você compra um terreno mais aos fundos do loteamento só porque o preço está melhor, mas você tem dificuldade de comercialização do produto. Às vezes tem um loteamento que eles não têm saída, é só entrada e por um motivo ou outro não deixou saída nas laterais do loteamento, então ele fica muito restrito ao início. O início vai desenvolvendo e o fundo vai ficando mais vazio. Isso aí você precisa analisar. As limitações, o zoneamento, taxa de ocupação, às vezes você compra o terreno, mas ele só pode ser utilizado ali a ocupação X%. Então, confere o código de obra do município antes de fazer o projeto, antes de adquirir o terreno. Recusa, às vezes o município ele coloca ali que tem que ter um recuo de 3 metros, de 5 metros, ou algo do tipo. Por isso é importante vocês estudarem aqui para que o projeto seu consiga viabilizar. Isso aqui é muito importante. Todas essas dicas aqui você precisa analisar, porque às vezes você compra um terreno e lá na frente não pode construir o que você queria, você trouxe investidor, o investidor vai ficar zangado com você, vai criar um problema aí muito grande. Eu vou trazer para vocês aqui agora os exemplos de como funciona a captação de terrenos. Vou trazer para vocês aqui um exemplo de alguns terrenos que nós fizemos a captação, que está em processo. Essa aqui é a planilha. Por exemplo, a gente pegou um terreno em um bairro por 58 mil. Aqui, a planilha já calculou aqui em torno de 10% de taxa de documentação. E aí colocou aqui o capital investido para fazer essa operação foi 63.800. Vai resultar em 2 terrenos e coloquei aqui uma margem. Que é margem? Deixa eu informar aqui a margem. De 40%. Ou seja, o valor de venda desses terrenos será de R$ 89.320. Cada terreno vai ser comercializado algo em torno de R$ 44.660. São 2 terrenos de 250, são cada um terreno de 250 metros que vai originar em 2 terrenos de 125 metros. Kleber, mas por que você está comprando por 58 e vai ser no processo 44? Porque vende, porque lá no loteamento não tem terrenos desmembrados por um valor. Mas não é melhor o cliente pagar 58 um completo? Veja bem, até quando eu compro esse terreno, até que ele seja comercializado, ele vai demorar em torno de 3 a 4 meses. Então, o valor desse terreno, por exemplo, eu comprei em maio. Estamos maio, junho, julho, estamos em agosto. 4 meses. É agora, mais ou menos agora, que ele vai ser começado a comercializar. Tem terrenos nessas mesmas características já anunciados no bairro de R$ 70 mil. Então a valorização dos terrenos nesse bairro, um bairro forte no Minha Casa Minha Vida faixa 3, está bem acelerada. Então eu consigo. Claro, mas eu posso passar um valor menor para o investidor, se eu quero apresentar para o investidor, para ele não criar muita expectativa? Pode, você pode colocar aqui 30%. Por exemplo, eu estou aqui com 40%. Se eu vender esse terreno a 40%, eu vou ter um lucro líquido. Eu coloquei a cooperação em 8 meses, eu vou ter um lucro de R$ 12.554. Se eu consigo girar essa operação aqui, por exemplo, em 6 meses, eu consigo aqui ter um lucro maior, 14 mil. E meu dinheiro, se o dinheiro for meu, ele está sendo remunerado aqui, Meu dinheiro está sendo remunerado a 1,5%. Então eu ganho juros, eu ganho aqui quase R$ 6 mil de juros e ganho aqui R$ 14 mil, quase R$ 20 mil, colocando R$ 63 mil de investimento em 6 meses. Tá? Por que eu coloco 6 meses? Quando você compra o terreno, você tem ali mais ou menos 30 dias, né, para fazer a escritura. 30 dias para fazer a escritura. Daí mais uns 30 dias para fazer
o registro daquela escritura, então vai um prazo mais ou menos de 60 dias. 60 dias. Daí eu vou fazer o desdobro desse terreno. Então dou entrada na prefeitura e eu tenho que voltar novamente lavrar a escritura e registrar de novo os terrenos desmembrados. Então isso aí vai ser em torno de 4 meses. Um prazo aí em torno de 4 meses. Daí, na Caixa, até que eu faça esse processo e esse dinheiro volta para o meu bolso, vai ser em torno de 2 a 3 meses se você pegar um correspondente bom. Há um mês ali para o processo, para assinar o contrato, mais um mês ali que o cartório vai registrar o contrato. Que quando você devolveu o contrato ao cartório, a Caixa faz o pagamento. Então, sendo otimista, aí é de 6 a 8 meses. Às vezes eu coloco 8 meses aqui para ter um prazo mais seguro. Aqui eu faço todo o planejamento, eu lanço na planilha e aqui eu vou fazendo o acompanhamento. Ó. Aqui eu já tenho acompanhamento, eu já coloquei aqui o valor do sinal. Aqui, por exemplo, a planilha ela considera 10% em torno de documentação, mas às vezes é menor. Esse terreno aqui mesmo, ele está avaliado na prefeitura por R$ 32.500. Eu comprei por 58 mil, mas os recolhimentos de TBI, vai ser em cima de 32.500. Às vezes a prefeitura ela pega o valor de avaliação, alguns pegam o valor de contrato. Essa prefeitura aqui pega 3% com base na avaliação da prefeitura. O tabelionato também ele vai cobrar aqui em cima do valor de um imóvel. É a tabela de custa do seu estado. Você que pesquisar no Google aí, tabela de custa vai estar lá. Ó. Imóveis de 30 mil a 40 mil. X%. Aqui, esse caso aqui foi R$ 799. Então, aqui vai ter um custo menor com documentação. E a documentação eu vou lançando aqui, certo? Eu tenho outro terreno aqui. Esse terreno foi R$ 60 mil. Estou com a margem aqui de 36. Outro terreno aqui de R$ 60 mil com a margem de 36. Esse terreno que eu estou mostrando para vocês aqui com a margem de 40. Ah, Kleber, eu vou apresentar para o investidor a margem menor. Coloca aqui 30. Aí ele vai ganhar menos, 7 mil, e o dinheiro dele vai ser compensado. Ah, ele falou que só quer 1% porque é o que ele ganhar na aplicação, o dinheiro é dele mesmo. Pronto, 1% vai sobrar 9 mil mais 5 mil. Se ele rodar isso aqui em 6 meses, vai aumentar o lucro dele, né? Vai 4 mil, 14 mil, e você vai rodar em 6 meses, investir aqui 63.800 e vai voltar aqui quase 15 mil a cada 6 meses. Então, no ano ele consegue capitalizar esse dinheiro a 30 mil reais. Por isso que eu falo que é um negócio lucrativo. O que você vai colocar 60 mil reais de investimento e vai voltar aí praticamente 50% do valor investido. Essa planilha que eu vou disponibilizar para vocês, vamos aqui pegar um exemplo, um terreno de 60 mil. Aqui já dá os custos com 1, 2, 3, 60 mil, dá os custos. Colocar a área aqui de 250 metros quadrados, o valor de compra. A margem bruta, vou colocar uma margem aqui de 35%. Tá, 35%. Já coloquei que é 6 meses. Custo do capital, 1,5%. Aqui ele vai calcular os juros. Ganho de capital, estou considerando que vai pagar o imposto tudo certinho. O que é ganho de capital? Comprei o terreno por 60, gastei documentação, tal. Gastei 66, vendi por X, eu abato e vou pagar 15% sobre o lucro, sobre o ganho de capital. Lembrando que essas taxas aqui de emolumento, de TBI, de tudo, vai entrar junto, tá? Aqui o lucro, 12 mil reais, o juro do dinheiro. Então eu ganho de duas formas. Se o dinheiro for meu, eu estou capitalizando o dinheiro aqui também. Aqui é o planejado e aqui eu vou lançando o acompanhamento, tá? Planejei comprar por 60, mas comprei por 61 mil. Vou lançar aqui. Planejei gastar documentação X. Vou lançando aqui. E aqui você vai ter uma realidade no final. Se eu pego esse terreno aqui, o lote, esse primeiro aqui, esse terreno aqui eu já paguei. O que você paga? Você apresentar para o investidor. Paga certidão de TTO, paguei o sinal. Que a gente paga o sinal no ato do contrato de compra e venda e depois no ato da assinatura da escritura. Paguei o ITBI, aqui na minha cidade é 3% sobre o valor de avaliação da prefeitura. Tabelionato de nota, que é na faixa lá da tabela de custas, né, de cada estado. 723 em cima da avaliação. Pagamento do terreno, idade de prenotação, registro da verbação, registro com valor, certidão de TTO.
que ele já saiu com a certidão de TTU, e o próximo passo agora é o desdobro. Aí no desdobro eu pago RT, pago despachante, e aí depois que fazer o desdobro, eu volto de novo para o cartório para lavrar a escritura e fazer o registro de imóvel. Então você compra o terreno, vai para o cartório para lavar a escritura, depois registra o valor desse terreno. Depois que registra o valor desse terreno, o que você vai fazer? Você vai dar entrada na prefeitura a parte do desdobro. Depois que o desdobro concluir na prefeitura, volta de novo para lavrar a escritura e, por fim, registra ali o imóvel. E aí você está com o documento em mãos para dar entrada no processo da Caixa. Só na última fase que você vai dar entrada no processo da Caixa. Então, tem todo esse processo que vocês precisam explicar para o seu cliente, para o investidor, para que ele entre sabendo. Ele vai ser um parceiro seu. Aqui o que a gente planeja é um lucro muito bom, mas pode ser que você demore para vender essa unidade. Então ele vai entrar como parceiro. Ó, se acontecer aqui no que a gente desenhou, você vai ter esse lucro. Mas pode ser que esse projeto meu, eu errei em alguma coisa ou algo do tipo, ele vai demorar um pouco para ser comercializado. Pode demorar um pouco mais para o dinheiro voltar. Você vai perder? Não, você não vai perder, porque esse terreno ele vai ter sempre valorização. E é normal também que o planejado aqui, se demorar um pouco mais, se teve muita valorização, você refazer esses valores aqui de venda. Coloquei que a margem comprei por 60%, mas lá já valorizou. Vou botar a margem aqui de 45% ou de 50%. Isso acontece, já aconteceu muitas vezes. Então, nesse mercado, o que vale é conhecimento. Vocês precisam ter conhecimento, que aí vocês podem captar investidores, ou vocês mesmos podem investir em terreno. Hoje eu faço isso, eu invisto nos meus terrenos para me construir, invisto em outras cidades que eu não consigo executar a obra, para oferecer esses terrenos para outros consultores. Os consultores querem ser nossos parceiros e eu quero ser parceiros deles também. Certo, pessoal? Vamos levantar uma discussão aqui em cima dessa aula. Essa aula é um assunto muito importante. Me fala aqui o que você achou da aula, se ficou alguma dúvida. Às vezes é um assunto novo, isso aqui é algo que é pouco explorado. Comenta aqui, Kleber, eu não conhecia esse mercado. Por que esse mercado existe? Como eu falei, na maioria dos loteamentos não tem terreno já desmembrado. Dificilmente um loteamento que ele foi colocado ali, terrenos de 10 por 25, 12 por 25, você vai chegar lá, tem um terreno aqui de 5 ou de 6 já desmembrado. Não vai ter. Por isso que existe este mercado, porque para viabilizar a maioria dos projetos, a gente precisa de terrenos, meio terreno, famoso e meio lote, famoso, né? Certinho, pessoal? Nos encontramos na próxima aula. Até lá!